Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu recebo aqui Reneuza Borba, ela é vice-presidente da ADOCOM, falando aí sobre as questões relacionadas ao consumidor aqui de Tubarão e também da nossa região. Dona Reneuza, relacionado ao Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor, a qual a senhora participa, teve algum encontro recente agora com novidades aí para o consumidor? Sim, entre os dias 23 a 25 foi realizado no Recife um curso de capacitação na área de defesa do consumidor para as instituições como a nossa, a entidade civil. E foi bem interessante, porque cada oportunidade desta, Marcos, a gente passa a interpretar melhor o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código tem 119 artigos e muitos deles têm uma precisão muito grande e o consumidor muitas vezes não tem conhecimento. E preparando as instituições de defesa do consumidor, através de uma oportunidade como essa de cidadania, nós passamos a informar o consumidor quais os seus direitos com relação a esse código, que foi criado em 1990. Uma das preocupações nesse momento são de produtos que às vezes são expostos nas casas comerciais e que não zela pela sua condição de oferta. Isto é, tendo produtos impróprios, muitos deles com data de vencimento, ainda em processo de comercialização, e o consumidor pode ser o nosso melhor fiscal. Sempre que for às compras, e com bastante calma, anotar para aqueles que têm mais dificuldade de controle da sua vida financeira, anotar e procurar se ater na embalagem. E na embalagem tem todas as informações precisas com relação à composição do produto e a data de vencimento. Que muitas vezes o consumidor, impulsionado por uma propaganda de redução de custo, e não observa que a data de vencimento está próxima ou muitas vezes vencida. E se estiver vencida, ela não pode estar no mercado como oferta. Dona Reneuza, essa questão que a senhora colocou, muitas vezes se vê aquela prateleira enorme com promoções, mas os produtos, como a senhora disse, estão sempre próximos aí do vencimento. Isso pode acontecer? Pode acontecer se ele está próximo a vencer, quer dizer, ele não é considerado ainda um produto vencido. Certo. O comportamento tem que ser do próprio consumidor. Ok. Porque tudo que vem na rotulagem do produto é para o consumidor. E muitas vezes o consumidor não se dá conta, observa apenas o preço na prateleira e termina comprando produtos vencidos. E no caso de comprar produtos vencidos, deve voltar imediatamente ao estabelecimento, que o estabelecimento tem a obrigação de trocar o produto daquele consumidor e ainda retirar os produtos vencidos da prateleira. Outra novidade é essa discussão aí da FCDL aqui de Santa Catarina. Agora me veio, a senhora falou em preços, eu me lembrei da questão da visibilidade dos preços nas lojas, nos estabelecimentos comerciais. É outro procedimento, Marcos. É importante. E esse é outro procedimento que o consumidor tem que nos ajudar. Isto é, não entrando em estabelecimento dos quais coloca os produtos na vitrine e não divulga claramente a relação de financiamento daquele produto. Por exemplo, nós temos a consciência e a certeza que o preço do parcelamento, a parcela, o valor da parcela, estão sempre em letras graúdas, enquanto que o valor total, você só com lupa pode chegar a conhecer. E agora, esta medida que as CDLs tomaram foi para cumprir essa obrigação, para não correr o risco da loja ser fechada ou multada, enfim, não causar prejuízo também ao fornecedor. Ele precisa estar atento a essas medidas que já existem e de vez em quando é sempre lembrada através do Ministério Público, através das entidades civis, dos PROCONs da nossa cidade, porque o consumidor tem que saber qual é o valor à vista, qual é o valor a prazo, de quanto vai ser esse parcelamento e o total do débito, para ele não entrar numa relação contratual obscura que o Código proíbe. Tem que ser clara, precisa e ostensiva. Até porque ele tem que saber, o consumidor, quanto é que vai dar diferença, geralmente parcelado dá um pouco mais, né? Em nome da ADOCOM, nós aconselhamos sempre que você tem o desejo de comprar um televisor, que agora vem a Copa.
O que é que ele deve fazer? Entrar no mínimo em 3 estabelecimentos, que seja uma loja confiável, fazendo sua pesquisa, que é um instrumento legal do consumidor, e verificar isto. Mesmo que tenha a intenção de comprar a prazo, pergunta-se o preço à vista. Nunca se atém apenas ao parcelamento, mas sim à sua totalidade. Porque muitas vezes está levando um produto para casa que poderia estar custando quase a metade do preço. É por isso que é importante essa questão do planejamento no orçamento, né? Para ver se realmente pode... Tem lojas que ela usa o cartão de crédito em 10 vezes com o mesmo valor que está à vista. Mas tem muitas lojas que elas oferecem em 12 vezes, já com juros, e não identifica na hora para o consumidor que ele está pagando uma parte de juros. E ele muitas vezes só vai se dar conta quando ele está quase já realizando o último pagamento. Então, todo cuidado é pouco. Saber o preço à vista, saber o parcelamento e o total desse parcelamento, para não se arrepender depois. Dona Reneuza, nesse caso, quando a pessoa chega num estabelecimento comercial que não tem esses preços, né, à vista, informando ele, o que ele deve fazer? Ele deve falar com a gerência da loja, deve procurar os órgãos responsáveis? Seria o papel mais importante, dizer, olha, não estou comprando, entrei na sua loja para comprar esse tal produto, me desinteressei porque nele não consta quanto é o preço à vista e o total do seu parcelamento. Já é uma grande ajuda. O consumidor qualificado, bem informado, todo comércio muda de comportamento para melhor, porque o comércio vive do consumidor. E se o consumidor contribuir para essa melhoria, com certeza, sai ganhando todos nós. Seja o consumidor que está comprando naquele momento, os outros consumidores e a conscientização para o fornecedor. Nesse caso, qualquer tipo de loja, de qualquer produto, ela tem que ter apresentado os valores, os preços. Quando se fala fornecedor, é quem está comercializando, ofertando produtos no mercado. Certo. No mercado a gente fala de um modo geral, né? A relação de consumo, compra e venda. Todos devem ser bem claro, preciso, como determina o decreto. A ADOCON, né, nesse caso, ela também, porque é uma função mais específica do PROCON, né, dona Reneuza? Mas como é que trabalha a ADOCON? Orientando as nós trabalhamos muito na legislação. Certo. Nos procedimentos. Muitos procedimentos que se chegam ao mercado, nós recebemos imediatamente a informação, como você tem observado que eu passo aqui para a Unisul TV. Claro. Né? Esta mesmo que nós conversamos agora há pouco sobre esse vigor do procedimento da portabilidade dos bancos. Começou a funcionar desde ontem. Ontem mesmo você já recebeu, através da ADOCON, esse conhecimento. É uma questão de orientação mesmo. É de orientação. O nosso papel é esse, educar, informar, transmitir ao consumidor qual é o seu papel como consumidor no ato de uma compra. Dona Reneuza, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania.